Olá pessoal, estamos agora na última parte, na parte 5 desse estudo no processo da transformação e da cura que nós extraímos do livro Um Caminho com o Coração, que é esse livro que nós estamos estudando agora nessa etapa, que trata da questão da cura. E o tema de hoje é bem desafiante, bem interessante, eu acho que gasta um longo tempo para a gente compreender exatamente o que é essa proposta que ele traz, que ele chama de a cura através do vazio. Vamos ver o que é possível colocar aqui nesse nosso breve encontro como ideias, né, do que é esse vazio. Eu chamaria de acessar a mente infinita dentro da nossa linguagem e como que podemos, de alguma maneira, obter esse acesso, né, que é um acesso do nosso psiquismo, da nossa consciência a um campo mais amplo que constitui essa, essa ideia que os orientais chamam de vazio. E, na verdade, né, de uma maneira geral, essas tradições orientais consideram que nós e tudo o que existe manifesto nesse nosso mundo de matéria tem origem a partir de uma dimensão invisível aos nossos sentidos, e daí o termo que é usado, vazio. Às vezes é também extraído uma terminologia grega, nous, N-O-U-S, nous, que seria o princípio inteligente ou uma inteligência acima de tudo que existe e que se manifesta no mundo. Algumas tradições vão chamar esse vazio de Tao, que é o caso principalmente da China, as tradições da China. Às vezes a gente encontra o termo consciência universal ou mente infinita, como nós costumamos traduzir aqui. Nós, dentro desta visão, nós e todos os seres, tudo que se manifesta, surge em princípio de uma vibração a partir dessa mente infinita, desse vazio, que se manifesta como um processo psi, né? Dentro do nosso campo psi, que é aquele lugar, digamos, né? Dentro da linguagem figurada, o lugar onde as coisas surgem no mundo de matéria e energia. Mas a ideia de acessar o vazio é a gente chegar na essência desse campo psi, né? E ali encontrarmos como que o nosso processo mental opera. Do ponto de vista pragmático é isso. É nós percebermos como que a nossa existência, seja o nosso processo mental, nossos processos psíquicos, os nossos sentimentos, pensamentos e mesmo as sensações físicas, como que elas vão surgindo e que por trás dela existe um nada, um vazio que a gente pode acessar de algum modo. Essa é mais ou menos a proposta, e por mais que a gente tente explicar isso através de livros e livros, de textos e textos, o importante é a vivência. Os místicos de diversas tradições, sejam ocidentais, orientais, eles falam que a descrição dessas experiências, usando a linguagem comum, ela é quase que impossível, dado que é uma experiência muito, muito especial, muito íntima, muito associada àquilo que a pessoa que está na experiência, no processo da experiência, está vivenciando. E quando tenta traduzir para a linguagem coloquial, a nossa linguagem comum, perde-se a essência dessa experiência ou não se consegue traduzi-la plenamente. Mas, de toda forma, é interessante saber que essa questão existe. A psicologia transpessoal é um dos campos que também aborda essa temática e busca, através da vivência da meditação, encontrar esse aspecto mais profundo que constitui a nossa existência.
Daí a ideia de cura e transformação, né? Essa cura e transformação mais profunda, ela acontece em cada um de nós à medida que nós vamos nos aprofundando e sintonizando com esse vazio, com essa dimensão mais profunda que nos constitui. Isso já está também presente nos místicos, como eu já disse, no budismo e no próprio cristianismo, quando se trata de falar em cura. A verdadeira cura acontece no encontro nosso com essa profundidade, a nossa sintonia com esse aspecto mais profundo que nós habitamos. Daí a ideia de que para a gente conseguir esta vivência, nós precisamos realmente estar criando esse espaço de encontro, né? Esse espaço de encontro conosco mesmo, com esse vazio mais profundo. Muitas vezes isso pode acontecer quase que espontaneamente. Algumas experiências de quase morte parecem acessar essa questão, esse ponto, né? essa consciência ampliada, mas dentro da meditação, muitas vezes isso pode acontecer e outras vezes não acontecer, simplesmente nada acontece. Então, a expectativa em relação a isso não é uma coisa que não é bom que a gente tenha essa expectativa. A gente tem que estar aberto para o processo da experiência. Ok, vamos então iniciando o nosso processo de aprofundamento e de encontro conosco mesmo. Você vai no seu espaço se colocando numa posição confortável, atenta, os pés tocando o chão, a coluna reta. Então você se acomoda devidamente. E é muito importante que nesse momento esteja todo o seu ser, seus pensamentos, sentimentos, todo o seu tempo esteja dedicado a estar aqui e agora. É um pequeno tempo, mas é um tempo precioso e que por mais que pareça que você não esteja fazendo nada, talvez esteja fazendo tudo em relação ao que de mais profundo existe em cada um de nós, ou que de mais profundo existe em você. Quando você acessa esse plano, esse encontro, ele acontece com a evidência muito grande, você percebe que isso está acontecendo. Então daí o início sempre com o corpo, inspirando, expirando, sem expectativas, sem necessidade de ir para algum lugar, de chegar em algum lugar, simplesmente estando presente aqui e agora. Então você inspira, expira com calma, faz uma pequena pausa e perceba o momento presente, perceba seu corpo. Se existir alguma região do seu corpo que está pedindo alguma atenção especial, dê atenção a essa região, faça o que for possível para relaxar essa região do seu corpo. Ao mesmo tempo, vá relaxando seu abdômen, seu tórax, seus ombros, os braços e mãos. Vá relaxando o pescoço, seu rosto, observando que você inspira e expira quase que automaticamente. Aí você faz uma pequena pausa e perceba o que acontece nessa pausa. E à medida que você vai aprofundando os pensamentos, os sentimentos, as diversas situações que você está vivenciando nessa fase da sua vida, elas podem ficar
acomodadas de alguma maneira, esperando, digamos assim, o tempo delas, mas agora você está presente, simplesmente presente, aqui e agora, e você observa o ambiente, o calor ou o frio. Você observa também os sons, e especialmente o silêncio entre um som e outro. E você vai acalmando seu ser, e mais uma vez você usa a âncora da respiração para manter neste lugar, nesse espaço e nesse tempo. Inspira, expira com calma, com serenidade, com gratidão, com presença. Se você quiser manter nesse processo de silenciamento que iniciamos, você faz uma pausa no seu equipamento e depois você prossegue. Cada pessoa tem um certo nível de alcance com essas vivências. Cada um em seu tempo e cada um tem seu próprio processo. Perceba como é o seu processo. Fato é que a nossa experiência psicológica, o que é isso? A experiência psicológica são os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, as sensações do corpo, as ideias, tudo são processos do nosso psiquismo que a gente chama de experiência psicológica. Então, nossas experiências são manifestações transitórias. Observe que surge, desaparece, muda, o nosso humor muda ao longo de todo o tempo. As nossas sensações fisiológicas, os pensamentos, tudo é mutável, surge e desaparece. E assim como surge, também desaparece um certo vazio, deixando espaço para alguma outra coisa acontecer ou simplesmente um acúmulo de processos que vão surgindo. É nesse espaço entre algo e outro algo que acontece que nós vamos encontrando o nosso vazio. Essas experiências, elas acontecem com a gente como e nós podemos nos colocar numa posição com uma certa distância, observando isso acontecendo. Então tem o ser da experiência, a mente égua vivenciando isso, respondendo ao mundo pelos impulsos externos e internos. E existe, quando nós estamos devidamente atentos, um observador, uma presença que vê isso acontecendo, que consegue detectar esse movimento e a sua transitoriedade e a sua mudança contínua. O interessante de tudo isso é que nós podemos escolher como vivenciar essas experiências,
Se nós queremos continuar nelas ou se nós queremos interromper. Então, só vivenciando, só praticando, que a gente começa a perceber que tem um sujeito, digamos assim. Tem uma mente, eu, por trás de tudo isso que percebe. E nós podemos, inclusive, zerar, interromper tudo que emerge de forma consciente e intencional. Seja o que for, coisas agradáveis ou desagradáveis, nós temos, com a prática, na meditação, na mente atenta, nós temos condições de ir percebendo como atuar nesse processo automático da nossa mente. Então, nós podemos perceber que, ora, somos todas essas coisas ou nenhuma delas. E dessa forma, nossos diversos sentimentos, medos, desejos, ansiedades, disputas, perdas, ganhos, seja o que for, são apenas experiências resultantes de manifestações da nossa mente ego. E no final desse teatro do ego, vamos dar esse nome, tudo desmancha num vazio, tudo é um nada. Por isso que os budistas vão dizer que é uma ilusão. Não é que você não está experienciando aquilo, mas é uma ilusão achar que aquilo é, se identificar com aquilo que acontece, muitas vezes de forma tão intensa, sendo que poderíamos dar um passo atrás e observar de forma diferente. E ao penetrar no vazio, que é nos colocarmos de certa maneira fora desse espaço de acontecimentos, paradoxalmente nós percebemos, né, que nós pertencemos ao universo com tudo que existe. Nós estamos nesse movimento e nós podemos perceber esse movimento acontecendo e escolher como nós queremos. Então, quando a gente fala que nós estamos buscando perceber o vazio, não é apenas uma experiência interessante, uma vivência pela vivência, mas é pela praticidade que ela pode nos trazer para a vida do dia a dia. Então, nós percebemos o movimento contínuo do nosso ser nesse imenso campo do psiquismo. Nós vemos e vivenciamos tudo surgindo e desaparecendo, sem que nada ganhamos e nada perdemos. Percebemos a transformação contínua de tudo. Esse é o processo, é o ponto de partida para a cura que o autor coloca aqui. Então a gente vê o movimento, vê as coisas, a gente está no movimento, mas nós podemos perceber o movimento acontecendo. Podemos nos abrir a cada momento em sintonia com o fluir desta energia e ir aprofundando nesta vivência de modo a estarmos presentes, atentos ao que se passa. Então, por trás disso, nós estamos começando a acessar os limites desse vazio. E deixar que o movimento da vida nos leve. Então, entregamos a nossa existência a este movimento de forma ativa, atenta, participativa, mas sem a neurose do controle, da vaidade, do medo, da ansiedade. Então a gente não sai do movimento, a gente não nega a emoção, não nega o pensamento, mas nós conseguimos estar ali, naquele movimento, mas sem sermos engolidos por ele. Essa é a ideia. Então vamos
tentando ver se nós conseguimos colocar essa prática. Uma vez colocada essa questão, eu vou prolongar um pouco mais o vídeo para que nós possamos buscar o encontro com esse silêncio aqui e agora. O próprio cenário que eu deixei hoje aqui nesse vídeo, apenas Francisco de Assis aqui ao meu lado fazendo a meditação, a parede vazia, para que você possa estar presente, entendendo que o vazio não é a ausência das coisas, mas é como você percebe isso acontecendo sem ser engolido pelo que acontece, sem ser dragado por aquilo que vai aparecendo. E percebendo como se fosse uma tela de um cinema, onde as cenas estão acontecendo, são as cenas da nossa própria vida. Então busque esta imagem, se você considerar que é válida. Mas a tela em si, que seria essa parede vazia, ela não tem nada. As coisas surgem nela, desaparecem. Pronto. Não tem nada. Então, inspirando mais uma vez, expirando, tomando consciência do momento presente, tomando consciência do dia ou da noite, tomando consciência do corpo mais uma vez. Percebendo o silêncio, buscando o seu silêncio. É um potencial que está em você. E você pode encontrar esse potencial manifesto em seu ser. Basta que você dedique a sua atenção para esse aspecto mais profundo do ser. Um autor budista diz uma coisa que eu achei interessante partilhar com vocês, que o vazio ele existe quando nós conseguimos nos retirar da afetividade com aquilo que está acontecendo, seja o que for, qualquer que seja essa afetividade. Ou seja, nós conseguimos perceber que existem os sentimentos, as emoções, que é o mobilizador de tudo isso, e num certo momento nós vamos não nos identificando com aquilo, com aquele sentimento, com aquela emoção, ela vai ficando, ela vai sumindo como uma névoa. Então é não identificar afetivamente com aquilo, e aí nós podemos escolher de forma mais presente, mais intensa, como que esse aspecto manifesta e como nós queremos vivenciá-lo. Daí a experiência psi é uma coisa, é o que acontece, a vivência é o que eu escolho fazer com essa experiência. Ok, nós vamos encerrar agora no tempo de 25 minutos. Se você quiser continuar o seu vídeo, sugiro que você permaneça por mais tempo e perceba o que acontece. O vazio está esperando por você.